Saudamos a todos com a paz do Senhor. Hoje nós estamos meditando no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 8, do verso 30 ao 33. O nosso tema, priorizando os princípios divinos. O texto bíblico nos diz assim: Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: "Para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens." Meus amados, logo após a declaração do apóstolo Pedro, que disse: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo", Mateus 16:16, imediatamente o Senhor se manifestou e advertiu a todos os presentes que não deveriam contar a ninguém que ele era o Messias, o enviado e Filho de Deus. A razão dele agir assim, tentando impedir que a revelação divina se espalhasse, foi para evitar que judeus com ideais sociopolíticos quisessem o tornar um líder revolucionário que libertasse Israel do domínio do Império Romano, provocando uma interpretação totalmente equivocada para a sociedade judaica daquela época e as autoridades romanas. Automaticamente, se isso acontecesse, sua missão messiânica, que era unicamente espiritual, ficaria completamente comprometida. Talvez por isso, após reconhecer aos discípulos a sua divindade, Jesus passou a instruí-los, não mais através de parábolas, mas abertamente sobre a sua paixão, morte e ressurreição, ou seja, sobre a necessidade inicial dele passar por muito sofrimento, mas que seria seguido de uma glória futura, onde ele venceria o maior inimigo dos homens, a morte, ressuscitando dos mortos. Quando Pedro ouviu isso, discordou que o Filho de Deus deveria morrer e tentou convencer o seu mestre a mudar de opinião. Porém, ele foi repreendido severamente por Cristo, que disse: "Para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas das dos homens." Embora Pedro não estivesse possuído, meus amados, mas influenciado por Satanás, sua fala foi muito imprudente ao colocar o seu pensar acima da vontade divina, anulando o plano da redenção e, com isso, favorecendo o adversário. Essa experiência do apóstolo serve como lição para nós, no sentido de estarmos atentos e vigilantes para pautarmos as nossas vidas de acordo com os princípios divinos, e não sermos persuadidos por pensamentos humanos e falas malignas. Que Deus nos abençoe, meus amados, em mais esse dia de meditarmos na sua palavra.